Olá, tudo bom? Nessa aula nós vamos continuar vendo a parte das etapas químicas em catalisadores heterogêneos, mas dessa vez a gente vai ver a parte de modelagem. Então, só relembrando de todas as etapas que a gente tem numa reação catalítica heterogênea, a gente tem três etapas que seriam as etapas químicas: a adsorção, a reação química propriamente dita e a desorção. Então vamos imaginar aqui, começando na adsorção, que eu tenho a reação A dando B, e ela vai acontecer em um catalisador sólido com uma determinada quantidade de sítios ativos S nesse meu catalisador. Então esse meu reagente A, ele precisa se ligar num sítio ativo, formando um complexo AS aqui. Então, embora seja uma adsorção, esse mecanismo ele tem características aí de uma reação química. Então a gente pode tratar como se fosse uma reação reversível, onde eu teria o reagente A mais o sítio ativo formando esse complexo. Bom, e a concentração total de sítios ativos que eu tenho no catalisador, que eu estou chamando de CT, ela vai ser a soma dos sítios vazios, que eu estou chamando de CV, mais os sítios ocupados pelo reagente A, que seria esse CAS, ou pelo produto B, porque uma vez que a reação acontece, esse reagente A vai se tornar produto B. Então, marquei aqui meu CBS. Então, eu posso escrever esta igualdade aqui. Agora, o mecanismo da minha reação ele vai acabar sendo muito importante. Por exemplo, se eu tenho aqui a chamada adsorção molecular ou não dissociativa, onde eu vou ter a adsorção da molécula como um todo, por exemplo, monóxido de carbono sobre níquel. Eu vou ter um monóxido de carbono, quando ele se liga com o níquel, ele vai se ligar desta forma aqui, formando este complexo e ocupando um único sítio ativo. Agora, se eu tenho a adsorção dissociativa, eu vou estar adsorvendo os átomos. Então, monóxido de carbono sobre ferro, quando ele se aproxima, eu tenho a quebra dessa ligação química. E o carbono vai ocupar um sítio ativo e o oxigênio vai ocupar outro sítio ativo. Então, o mecanismo da minha reação, eu vou ter dois sítios ativos aqui e um átomo em cada um dos meus sítios ativos. Repara que quando eu vou modelar isso aqui, se eu tivesse fazendo uma reação normal, reversível, como nós já vimos anteriormente, eu teria aqui um mecanismo para minha reação e eu teria aqui outro mecanismo para minha reação, porque eu tenho diferentes reagentes no caso aqui. Um sítio ativo somente e aqui dois sítios ativos. Então, como que vai funcionar essa modelagem dependendo aí do mecanismo que a gente está utilizando? Começando aí com a adsorção molecular ou não dissociativa. Então eu vou pegar este mecanismo de adsorção e eu vou tratar ele como se fosse uma reação química elementar. Portanto, eu vou ter uma velocidade que seria o monóxido de carbono mais S formando o complexo, ou seja, a minha reação indo desta forma aqui, da esquerda para a direita, e eu vou ter a chamada velocidade de fixação. Então, ela vai depender da pressão com que as moléculas de monóxido de carbono atingem os sítios ativos, lembrando que nem todas que atingem esse sítio são adsorvidas, e a quantidade de sítios vazios, que é esse S aqui. Portanto, minha velocidade de fixação é uma constante Ka vezes a pressão do monóxido de carbono vezes a concentração de sítios vazios. Então, sempre que a gente tiver mecanismos dessa forma para adsorção, a gente vai escrever a velocidade de fixação desse jeito. Agora, eu tenho também o mecanismo inverso, que é esse complexo, formando aí um monóxido de carbono mais um sítio vazio. Isso vai me dar a velocidade de desprendimento, que ela vai depender, aqui no caso, somente da concentração das moléculas adsorvidas da superfície. Portanto, a minha velocidade de desprendimento é um K menos A, que seria a constante para essa reação inversa, vezes a concentração deste complexo. Portanto, a velocidade líquida de adsorção, que eu vou chamar de RAD, vai ser a velocidade de fixação menos a velocidade de desprendimento. O que eu posso fazer aqui é escrever esse K maiúsculo A como esse Kzinho A da minha velocidade de fixação dividido por esse Kzinho menos A da velocidade de desprendimento. Fazendo a substituição, eu consigo colocar esse Kzinho A em evidência e escrever minha velocidade líquida de adsorção desta forma aqui. Como no caso desse exemplo eu tenho adsorvido a minha molécula, portanto a concentração total de sítios que eu tenho é a concentração de sítios vazios mais a concentração de sítios ocupados por esse complexo. Agora, nós já vimos que para reações reversíveis no equilíbrio, a velocidade da reação é igual a zero. Portanto, aqui,
Se eu trabalhar no equilíbrio, meu RAD tem que ser igual a zero. Então, eu vou pegar a equação do slide passado e vou igualar ela a zero aqui. Para isso ser verdade, duas coisas podem acontecer. Ou essa constante casinho A vai ser igual a zero, ou o termo que está aqui dentro do parênteses é igual a zero. E é sempre com essa hipótese que a gente vai trabalhar. Portanto, para esse termo ser igual a zero, esse primeiro termo tem que ser igual a este segundo termo. E eu igualei aqui. O único ponto é que eu passei esse Ka multiplicando aqui no caso. Então, tenho esta igualdade aqui. O meu CV eu vou substituir pela concentração total menos a concentração de complexo que eu tenho aí no meu sítio ativo. Rearranjando, então isolando aqui essa concentração do complexo no meu sítio ativo, eu vou cair nesta igualdade aqui. E a verificação desse modelo pode ser feita por meio da linearização dessa equação. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas se eu linearizar essa equação, eu vou cair nesta igualdade aqui. Portanto, se eu traçar um gráfico deste primeiro termo, no eixo Y, no caso, e no eixo X, a pressão do monóxido de carbono, eu deveria observar uma reta onde eu conseguiria encontrar este termo, 1 sobre Ka vezes Ct, que seria o meu coeficiente linear, e 1 sobre Ct, que seria o meu coeficiente angular. Agora, se eu estiver trabalhando com um modelo de uma adsorção dissociativa, novamente eu vou tratar como uma reação elementar. Então, a minha velocidade de fixação, como eu tenho dois sítios ativos, eu vou ter a constante Ka vezes a pressão do monóxido vezes a concentração de vazios, mas agora elevado ao quadrado. Já para a velocidade de desprendimento, então o inverso aqui, eu teria o K menos A, vezes a concentração do carbono no sítio ativo, vezes a concentração do oxigênio no sítio ativo. Portanto, a minha velocidade líquida de adsorção vai ser a velocidade de fixação menos a de desprendimento. Rearranjando aqui, trabalhando Ka maiúsculo como esse casinho A dividido pelo casinho menos A, eu vou cair nesta igualdade aqui, colocando esse casinho A em evidência. Repara que a velocidade da reação já ficou completamente diferente, porque eu mudei o modelo que eu estou trabalhando. Novamente trabalhando no equilíbrio, então vou igualar a equação que eu encontrei a zero e vou trabalhar com esse termo aqui, esse primeiro termo sendo igual ao segundo termo. Passando Ka multiplicando, eu vou cair nesta igualdade aqui. Se eu admitir, né, que a concentração de sítios ocupados pelo carbono é igual à concentração de sítios ocupados pelo oxigênio, o que faz bastante sentido, já que esse monóxido, uma vez que ele se liga e a ligação quebra, eu vou ter um carbono e um oxigênio, portanto as concentrações são iguais, eu posso fazer a substituição, então ao invés de eu ter dois termos aqui, eu tenho um único termo elevado ao quadrado. Rearranjando aqui, tirando a raiz, eu vou cair nesta igualdade aqui para isolar a concentração de oxigênio nos sítios ativos. Como nesse caso o carbono e o oxigênio eles vão ser adsorvidos, a minha concentração total vai ser a concentração de vazios mais a concentração de carbono aí no sítio ativo, mais a concentração de oxigênio no sítio ativo. Portanto, isso vai ser igual à concentração de carbono no meu sítio ativo, como ela é igual à concentração de oxigênio no meu sítio ativo, ela vai ser igual a este termo todo aqui. Então, eu substituí ele aqui. Já para a concentração de oxigênio no sítio ativo, ele é o mesmo termo, então substitui aqui. Juntando esses termos, colocando o CV em evidência, eu sei que o meu CT vai ser igual a tudo isso aqui. Isolando o meu CV, que é a concentração de vazios, eu vou cair nesta igualdade aqui. Substituindo essa concentração de vazios agora neste termo aqui, então nesta igualdade, eu vou ter esta igualdade aqui. E agora, se eu quiser isolar essa concentração de oxigênio nos sítios ativos, eu vou encontrar uma equação deste tipo. Então, rearranjando ela também, e novamente não vou entrar em detalhes, eu vou cair nesta igualdade aqui. E novamente eu consigo traçar um gráfico, então este primeiro termo, dividido por esta pressão de monóxido elevado a meio, e se eu encontrar, no caso aqui, uma reta, eu consigo encontrar meus coeficientes angulares e meu coeficiente linear. Resumindo, se eu tiver para o meu mecanismo uma dissorção molecular ou a não dissociativa,
eu tenho esta velocidade da reação, que linearizando vai me dar algo deste tipo aqui. Já se a minha adsorção for a dissociativa, então, para esse meu monóxido com 2 sítios ativos, eu vou ter esta velocidade de reação deduzida, que linearizando, né, rearranjando, vai me dar esta igualdade aqui. Então, repara que, embora eu tenha um monóxido de carbono entrando em contato aí com um catalisador heterogêneo, um catalisador sólido, eu posso ter mecanismos diferentes dependendo do tipo de adsorção que eu estiver tendo, seja ela não dissociativa ou adissociativa. Então, para a primeira das 3 etapas químicas, qual o resumo que a gente tem? Dependendo do tipo de adsorção que eu tenho, seja ela molecular ou adissociativa, eu vou ter diferentes velocidades de reação que são deduzidas e rearranjando, linearizando essas velocidades de reação, eu tenho diferentes modelos que eu consigo encontrar. E a partir dessas linearizações e desses modelos que eu consigo, a partir dos dados reais, ver qual dos 2 modelos que efetivamente vai me dar uma reta sendo formada no gráfico, e aí eu consigo identificar qual deles está certo e qual deles não está. Então, tudo isso é para a etapa de adsorção, que é uma das 3 etapas químicas que a gente tem. Já para a etapa de reação na superfície, então ela também vai variar dependendo do modelo de adsorção que eu tenho. Então, se eu tiver, por exemplo, um modelo de sítio único, um modelo deste tipo aqui, eu vou ter uma velocidade de reação na superfície com essa cara. Agora, dependendo se eu tiver aí com sítios duplos, a velocidade da minha reação ela vai ser diferente dependendo do tipo de mecanismo que eu tenho para adsorção. Então, no caso, se eu tiver um componente, esse meu reagente sendo adsorvido, mas ele precisar de outro sítio ativo para que a minha reação aconteça, eu vou ter uma determinada velocidade de reação na superfície. Se eu precisar adsorver os 2 componentes individualmente e eles vão se tornar 2 produtos em sítios ativos distintos, eu tenho uma outra velocidade de reação. Agora, se eu tiver sítios ativos diferentes, no caso aqui uma platina e um ferro, e eu preciso ter um reagente em cada um desses meus sítios ativos para a reação acontecer, a minha reação vai ter uma outra velocidade para escrever. E se eu tiver um modelo de Alley-Riedel, eu também tenho velocidades da reação específicas que eu vou estar escrevendo. Todas essas etapas de reação na superfície, elas são muito parecidas com o que a gente já fez para reações reversíveis anteriormente, então não vou entrar em muitos detalhes aqui. Mas lembra que tudo que está mandando é a etapa de adsorção, então dependendo do mecanismo de adsorção, eu posso estar tendo diferentes aí velocidades de reação na superfície. Já para a etapa de desorção, ela vai ter uma cara parecida com a dissorção. Então, basicamente, são as mesmas etapas que a gente já fez anteriormente para a desorção. Então, no caso, se eu tenho um determinado produto C aqui ligado num sítio ativo, e ele vai se separar desse sítio ativo, se eu fizer as etapas de dedução que a gente já fez para a dissorção, eu vou chegar numa velocidade da reação parecida com essa aqui. Só um detalhe, né, que a etapa de desorção, ela normalmente é o reverso aí da dissorção. Então, eu posso escrever esta igualdade e eu posso escrever essa constante como sendo 1 sobre a constante que eu teria lá na dissorção. Então, a minha velocidade de reação, ela também pode ser escrita desta forma aqui. Eu sei que essa parte tende a ser bem confusa, mas o que você precisa lembrar é que para reações catalíticas heterogêneas, as etapas químicas são 3: adsorção, reação e desorção. E para as 3 etapas a gente vai trabalhar como se fossem 3 reações químicas reversíveis. Então a gente tem a nossa reação direta, que a gente viu, que seria a velocidade de fixação, no caso da adsorção e da desorção, e a reação inversa seria a velocidade de desprendimento. Mas a forma da gente escrever a velocidade da reação vai ser sempre a mesma coisa. E depois igualar essa velocidade a zero, escrever o que é a nossa concentração total, então sempre concentração de vazios mais a concentração de sítios ocupados e fazer as substituições. Então é um trabalho mais matemático do que qualquer coisa aí. Bom, a gente continua então na próxima aula, onde a gente vai ver qual dessas 3 etapas que poderia ser a limitante da nossa reação.
Então, eu fico por aqui. Antes de ir embora, não esquece aí da tríade do YouTube, então curte, compartilha, se inscreve no canal, acessa nosso site para ver os cursos que nós temos disponíveis e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!